você que não dorme. Meu nome é Ramon, eu sou psicólogo e sejam bem-vindos ao Vozes Noturnas, um podcast para falar sobre aquilo que tira o nosso sono. E hoje eu queria abordar um assunto que é uma particularidade do mundo da psicologia, que é o sistema de indicações, recomendações. Quando alguém busca um serviço de psicoterapia, busca um psicólogo para fazer isso, as pessoas tendem a procurar esse profissional através das pessoas próximas. O que é muito natural, porque a gente precisa lembrar que quando alguém decide fazer terapia, geralmente essa pessoa está num momento de crise, de instabilidade, se sente vulnerável, frágil. E para tentar reduzir essa condição e as possibilidades disso dar errado, um dos meios é você obter segurança através de algum conhecido, de alguém próximo, de pessoas em quem você confia. E a partir daí você avança nessa rede de segurança entre as pessoas conhecidas e que você confia para obter essas recomendações, porque essa confiança ela se perpassa, avança e contamina os conhecidos dessas pessoas. Mesmo que seja uma suposição e ela possa até vir a não se realizar, ainda assim é um mecanismo comum e até razoavelmente eficaz de você lidar com esse tipo de questão. É compreensível demais que as pessoas façam isso para lidar com esse tipo de questão. E isso é uma particularidade da psicologia porque ninguém, acredito eu, nunca pesquisou psicólogo nas listas amarelas. Referência antiga, eu sei, peço desculpas por isso, mas eu me explico. Você não vai num completo desconhecido, a não ser que seja absolutamente necessário, para marcar uma consulta de psicologia. Quase sempre você vai ter alguém para quem perguntar, pelo menos. Talvez, se você não tiver ninguém, aí sim você procura um completo desconhecido. Mas conhecendo alguém que já fez terapia ou algum profissional da área que seja seu amigo ou conhecido, você vai pedir para uma dessas duas pessoas alguma recomendação. Normalmente é assim que acontece. Mas a gente tem um fenômeno relativamente novo que é a rede social, as mídias sociais, principalmente Instagram, TikTok e tudo mais. Essas redes deram origem à produção de conteúdo de um tipo muito específico, principalmente quando a temática da saúde mental se tornou tão relevante e tão na moda. Proliferou profissionais de saúde mental nas mídias sociais. E as coisas aqui começam a ficar um tanto complicadas. Porque a gente tende a consumir bastante conteúdo disso e essas pessoas passam a se tornar referência. Mas elas não são referência exatamente por uma prática, elas são referência por uma outra coisa, que é a chamada produção de conteúdo. Que, por regra, se divide em dois tipos de coisa, que a gente passou a chamar de conteúdo, mas são basicamente entretenimento temático, com a temática de saúde mental, e marketing e propaganda, de serviços que podem ou não ser de saúde mental. Mas o que se chama geralmente de produção de conteúdo é entretenimento temático e propaganda. A gente não conhece, a maior parte de nós não conhece na prática o trabalho dessas pessoas. E isso eu falo porque quando a gente busca um profissional, a gente busca o melhor profissional possível. A lógica básica é essa: eu estou procurando o melhor profissional possível para eu poder me consultar. Só que nas redes sociais nós não temos acesso a essa variável. A gente não tem como qualificar ou quantificar o melhor profissional possível ou nenhum nível exatamente de profissionalismo daquela pessoa no quesito clínico pelo conteúdo que ela produz. A gente pode intuir, inferir, deduzir, mas a gente de fato não pode conhecer só pelo conteúdo. Por quê? Porque as redes sociais elas são totalmente editadas para que a gente só tenha acesso à melhor imagem possível. Então, eu não tenho todas as informações que eu precisaria para julgar se aquele profissional é bom ou não. Eu só tenho as informações editadas por aquele profissional para eu considerá-lo o melhor profissional possível, para eu considerá-lo bom. Nada
na mídia social de ninguém é feito e produzido para depor contra o seu próprio autor. E isso é uma coisa que não acontece. E a gente tende a ser influenciado e se basear bastante por isso, e aqui começam os riscos de um movimento que depõe contra o que eu disse no início. Apesar de antigamente ninguém pesquisar psicólogo nas listas amarelas, a grande questão é que hoje pesquisam. A gente pesquisa e procura bastante profissional nas redes sociais. Pessoas que a gente tem um pouco mais de informação, porque a gente lê seus textos, vê eles gravando vídeos, falando coisas, gravando podcasts como esse. Mas a verdade é que, para a maior parte deles, a gente nunca entrou no consultório deles. Nunca consumiu absolutamente nenhum produto deles. Então fica-se a dúvida se realmente a gente pode confiar na qualidade dessas pessoas. E por que eu digo isso? O objetivo não é de maneira nenhuma depreciar o trabalho das pessoas que estão nas redes sociais se vendendo, se propagando, porque é uma inevitabilidade do nosso tempo. A gente precisa fazer isso. Mas existem casos onde isso dá muito errado e existem pessoas que parecem ter sido muito bem treinadas e capacitadas para se vender e só. E que a sua formação clínica prática não é das melhores. E existe uma baixa formação profissional para o exercício profissional. E eu digo isso pelos inúmeros casos que eu já tive de pessoas relatando que já tinham enviado pacientes para pessoas que faziam, psicólogos que tinham uma certa atividade na rede social, que essas pessoas consideravam legal, consideravam boas. Era um Instagram legal, com vídeos legais, a pessoa tinha um discurso legal, era uma pessoa que parecia muito sóbria e tudo mais, mas que quando foi recomendada, não deu conta na primeira sessão. Pessoas que aviltaram vamos dizer assim, a relação e o bem-estar de quem entrou na clínica. E eu digo isso exatamente porque cria-se um problema grave quando a gente começa a crer de maneira muito ingênua que todas essas pessoas que produzem coisas muito legais são assim de fato, totalmente dessa forma, porque a gente sabe que as redes sociais são um jogo de persona. Elas são um jogo de terno e gravata e um jogo de imagem bem formatada para que a gente possa vender a melhor imagem possível, a melhor imagem profissional possível. Mas a gente precisa sempre lembrar que a gente não conhece essas pessoas. E esse episódio talvez seja o episódio que mais depõe contra mim, porque provavelmente boa parte de vocês, pessoalmente, não me conhece, nunca consumiu nenhum produto meu, nem nunca fez terapia comigo ou supervisão comigo. Mas a questão ética esse tipo de coisa precisa ser dita. A gente precisa ficar atento aos desconhecidos que a gente tem tratado como conhecidos quando eles de fato não o são. E lembrar que o inconsciente é aquilo que a gente não sabe. E apesar da gente ser bombardeado dia e noite com a imagem, a voz dessas pessoas, tem muito mais coisa sobre elas que a gente não sabe do que a gente sabe. E não é porque elas ocupam boa parte do nosso dia com conteúdo que a gente realmente conhece e sabe quem elas são ou como elas trabalham.